Paz e luz para todos vocês. Que o Senhor Jesus esteja conosco nesse momento, nos trazendo as suas bênçãos de amor, de amparo, de sabedoria, trazendo para nós os bálsamos que necessitamos para encontrarmos a paz, o discernimento e conduzir a nossa vida de forma a seguir os ensinamentos de Jesus nas leis de Deus. Peço que vocês fiquem conosco, até o final do nosso vídeo, que vocês compartilhem em suas redes sociais e que aqueles que ainda não conhecem a nossa casa, o Grupo Espírita Irmão Franklin, venham conhecer. O nosso vídeo hoje é Evangelho de Domingo. E eu quero agradecer a todos vocês que me ajudam a fazer esse vídeo, que estão sempre presentes, ouvindo, assistindo os nossos vídeos. Eu agradeço muito. E a todos vocês que ainda não são inscritos no canal, eu peço que se inscrevam e que apoiem a nossa casa, ajudando-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque existe muita carência dos ensinamentos de Deus. Existe muito sofrimento que pode ser amenizado através de uma leitura, através de um passe astral. E é o que nós temos para oferecer aqui no vídeo de hoje. Então, vamos ver qual a leitura o irmão Franklin trouxe para nós nesse dia, nesse domingo de bênção. Vamos ver qual a leitura ele escolheu para nós. A leitura é do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, nesse capítulo, nós temos as seguintes leituras: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, servir sem esperança de retribuição, instruções dos espíritos, caridade material e caridade moral, a beneficência, piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão, beneficência exclusiva. E a leitura que ele escolheu para nós hoje foi convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que havia convidado: quando deres o jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que havia recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estarei felizes, porque não terão meio para vos retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição do justo. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: feliz aquele que comer do pão do reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas e tomadas ao pé da letra são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e há homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento. Seria, pois, preciso imaginar imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrante. O fundo do pensamento
se revela nessas palavras. Serei felizes, porque não terão meio para vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vista em uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, diz: convidai para os vossos festim os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festim é preciso entender não o repouso propriamente dito, mas a participação na abundância de que distribuís. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais liberal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem convidá-los a seu turno. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? E por vezes prestar-lhes um grande serviço sem aprendê-lo. Este sim, sem ir recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por beneficência, sem ostentação, e sabem discernir o benefício por uma sincera cordialidade. Então, o irmão Franco escolheu para a gente hoje convidar os pobres e os estropiados. O que Jesus quis dizer com isso? Para a gente não convidar os nossos familiares para um jantar, para uma festa, para dividir conosco um momento importante? Não. Ele estava, como sempre, falando por parábolas, falando num sentido figurado, para que, através de um exemplo que ele estava dando, um exemplo forte, as pessoas compreendessem que você tem que fazer a beneficência sem esperar gratidão, sem esperar retribuição. Como disse a abertura do capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Ou seja, tudo aquilo que você tiver oportunidade de fazer em benefício do seu semelhante, que você faça, mas faça pelo simples prazer de fazer, de dividir, de ser útil a alguém, e nunca faça dizendo, ou pensando, ou esperando intimamente que mais tarde, se você precisar, aquela mesma pessoa te retribua, ou que aquela pessoa lhe deva gratidão para o resto da vida. Nós sabemos que a gratidão faz parte dos corações generosos e dos espíritos sábios. Porém, nós não podemos fazer o bem ao nosso semelhante esperando que ele fique, nos retribuindo sempre aquele bem, aquele favor, ou tendo por nós uma gratidão eterna. Não. Cada um tem o seu tempo de evolução. Cada um tem o seu jeito de pensar, de ser. Não vamos deixar que o pensamento do egoísmo tome conta de nós, querendo oferecer apenas a quem possa nos retribuir, ou que, quando fizermos, damos àquela pessoa uma obrigação de nos servir, de nos retribuir numa outra hora. Jesus pediu: não faça aquele que tenha condição de retribuir, mas sim aqueles que não poderão te retribuir o convite, a ajuda, o amparo. Claro, você vai fazer para os seus parentes, para os seus amigos mais íntimos, para todos aqueles, que você compartilha da alegria de estar junto. Mas
nem com eles e nem com os desconhecidos, espere que eles te retribuam e que eles lhe sejam gratos pelo resto da vida. Faça pelo simples prazer de ser útil, de socorrer, de ajudar alguém em um momento de dificuldade. Convidar os pobres e os estropiados não significa que você tenha que sair doando ou convidando para estar na sua companhia pessoas que você não conhece e que vivem, né, na rua ou em outras condições, mas a todos aqueles que no momento não têm e estão precisando da generosidade sua e de outros. E eu volto a repetir, se você tem condição de oferecer, mas se você tem condição de dar também o trabalho, de ajudar, se for no caso financeiro, procure dar um trabalho, se for possível. E se você não tiver essa possibilidade, doe até mesmo do seu necessário, porque Deus estará notando. E a única retribuição que você não deve nem pensar também, eu vou fazer porque Deus vai me ajudar. Não, também não pense assim que é errado. Mas, porém, Jesus nos ensina, né, que tudo aquilo que fazemos aos outros é a nós mesmos que fazemos, seja o bem ou seja o mal, que estamos praticando em favor de um semelhante, ele nos será retribuído, sem que nós esperemos, né? Porque quando você faz algo que fere, que magoa, você recebe aquilo ali também. E nós não pretendemos, nós não esperamos receber o mal. Mas então faça o bem, todo o bem que você puder. Seja através da paciência de ouvir alguém, seja através de uma doação, seja através de uma palavra, seja através de um simples bom dia, boa tarde, boa noite, seja através de um sorriso, tudo aquilo que o teu semelhante está precisando e que você tenha condição de dar, de fazer, de ajudar, faça, mas não espere dele a retribuição. E não espere também de Deus a retribuição, porque só Deus vai saber o peso daquilo que você fez, né? E vai poder te devolver em quantidade igual. Sempre que vocês forem acolher algum de nossos irmãos necessitados, faça com muito amor. E esqueça aquele ato. E assim a sua mão esquerda não vai saber o que fez a direita. Divulgar, nem pensar. Faça em silêncio. Não faça e saia contando o que fez. Simplesmente faça. Em silêncio. Que é em silêncio que Deus vai ver a sua ação e o peso da sua generosidade. Assim eu fico com o meu comentário da leitura de hoje. Nós vamos agora para a leitura da mensagem, para a reflexão da semana, né? A qual, enquanto eu estou fazendo, todos vocês vão receber o passe astral. Se tiverem deixado a água será fluidificada ou será transformada em uma medicação que você precise. E entregue para Deus. Primeiro, o agradecimento pela semana que findou e pela semana que está iniciando. Entregue para Deus a gratidão de todas as horas da sua vida, pelo seu corpo de carne, que te proporciona a oportunidade do Espírito se aperfeiçoar, de ser lapidado. Agradeça a Deus por todos os bens que Ele tem te concedido. E entregue a Ele sempre a sua necessidade,
não esquecendo de dizer que seja feito a tua vontade, Senhor, e não a minha, porque nós sabemos que Deus sabe o que é melhor para nós. Mesmo que no momento a gente não compreenda, a gente não entenda e ache que Deus até nem ouviu as nossas orações diante da resposta que Ele nos dá. Mas pode ter certeza que mais na frente nós vamos entender e vamos ver que faz sentido o que Ele nos deu em resposta à nossa oração. Confiemos sempre nele, porque Ele é Pai, Ele é misericordioso e Ele vai saber como nos retribuir a todos os momentos, a nos conceder a todos os segundos as nossas orações, os nossos pedidos através da oração. Tenha fé, sempre, porque é a fé que nos sustenta nos momentos difíceis. É a nossa confiança em um Deus justo, soberano, que nos criou, que é nosso Pai e que sabe tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. E Ele vai te responder, te conceder e te auxiliar sempre. Agora feche seus olhos e ouça a leitura enquanto você entrega para Deus e pede a Ele a sua companhia a cada segundo, através da presença de Jesus na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, em todos os minutos da presente encarnação. Silêncio. Em silêncio o dia espera que a noite se vá para anunciar a alvorada. Em silêncio, a fonte que teve as águas agredidas com dejetos espera a sujeira baixar para seguir servindo sempre. Em silêncio, a árvore podada espera a recuperação dos galhos para continuar oferecendo seus frutos. Em silêncio, as células do corpo humano se renovam a cada dia, garantindo a existência das criaturas. Cultiva também o silêncio ante os lances difíceis da jornada no mundo. Age no bem e entrega os resultados a Deus. Que nos garantirá sempre o melhor. Hoje, talvez, a dificuldade te bata a porta. Em silêncio, porém, ela também partirá, deixando as bênçãos da lição que te felicitará depois. Então, nunca vamos reclamar, nem cobrar e nem desistir. A ação de Deus em nossa vida é a cada segundo. E maior ainda nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de medo. A ação dele é muito mais forte, mais presente em nossos momentos de dificuldade do que nos momentos de dificuldade, de felicidade. Até mesmo porque nos momentos que está tudo bem, que tudo transcorre abençoadamente em nossa vida, muitas das vezes nós esquecemos de Deus. Nós temos um grave defeito de lembrar do Pai, de glorificá-lo, de confiar nele, nos momentos de alegria. Nós esquecemos de agradecer aqueles momentos de prazer, de que a vida está nos favorecendo. E lembramos apenas nos momentos de aflição, de dor, de dificuldade. Não vamos fazer isso, não. Vamos lembrar
de começar o nosso dia com uma oração de gratidão a Deus, de nos entregar a Ele, entregar a nossa família, pedir que Ele faça por nós o melhor e confiar. E quando terminarmos o nosso dia, que formos para o nosso repouso, não vamos fazer a nossa oração deitado, não. Vamos fazer a nossa oração de pé, ou quando muito sentado, elevando as mãos para o alto e agradecer. Agradecer a Deus pelo dia que está findando, por todos os momentos, independente se tenhamos tido lágrimas ou muito sorriso, vamos agradecer. Porque Deus, que tudo vê, que tudo sabe, ao sentir a nossa gratidão, ao sentir a nossa confiança nele, vai estar conosco, permitindo que Jesus, nossa Mãe Santíssima, nos carregue no colo, até transpormos aquela montanha. E se estamos no momento de alegria, ela será também abençoada e triplicada diante da nossa gratidão. Eu reafirmo e peço para vocês que estão nos assistindo, pela primeira vez, que se inscrevam no nosso canal. Eu peço para todos vocês deixarem um like, para que o YouTube entenda que vocês gostam dos nossos vídeos, do nosso Evangelho, das nossas lives de estudo, as nossas lives de assistência e cura com a leitura das cartinhas psicografadas, para seus entes queridos. Que vocês deixem comentários e que vocês nos sigam aí no canal, tá? Ative o sininho para receber as notificações de quando está saindo um novo vídeo. E que vocês nos ajudem a chegar ao maior número de pessoas possíveis, para que assim Deus possa agir naquele lugar, naquele cantinho, naquele lar, onde às vezes a dor está angustiante. Porque nós sabemos que a vida no corpo de carne é de provas e de expiações. E muitos estão vivendo sem Deus, sem conhecer a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Estão vivendo sem saber a bênção que é confiar na espiritualidade maior. E através dos nossos vídeos, eles terão essa oportunidade. E assim vocês vão estar praticando a beneficência para alguém que nunca vai te retribuir, porque você não vai conhecer. Você não vai saber quem é que você ajudou, sem a menor intenção, até de ajudar especificamente aquela pessoa. Que Deus abençoe a semana de vocês com muita paz, com a paz de Deus, com a companhia segura de Jesus e de Nossa Mãe Santíssima, de irmão Franklin, de professor Eurípides, de Dr. Bezerra de Menezes, de Padre Vitor, de Dr. Fritz, de Dr. Starney, e de toda essa espiritualidade maior da nossa irmã Meimei. Que Deus dê uma semana de bênçãos e de conquista para todos vocês. Que no seu lar, no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu casamento, esteja na paz de Deus. Eu deixo agora o meu abraço, minha gratidão, o meu carinho, um beijo no coração de cada um de vocês que já me ajudam a realizar esse Evangelho de domingo. Para todos vocês que vão me assistiram pela primeira vez, meu nome é Célia Maria Marques, faço parte do Grupo Espírita Irmão Franklin, de Uberaba, Minas Gerais. E eu conto com vocês para fazer parte dessa família, se inscrevendo em nosso canal, compartilhando nossos vídeos
e deixando like. Um beijo para cada um. Gratidão. Gratidão por tudo. Por todo esse carinho e pela presença de vocês em nosso canal e até mesmo na nossa casa. Fiquem com Deus e até amanhã à noite, às 19 horas, na nossa live de estudo. Beijo para todo mundo.